Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Psicologia em Pauta. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, todo mundo fala, mas poucos realmente entendem a fundo. Vamos conversar sobre o transtorno obsessivo-compulsivo, o famoso TOC, e toda a família de transtornos que anda junto com ele. Sabe aquela frase, eu tenho um pouco de toque porque gosto da minha mesa bem arrumadinha? Pois é, a gente ouve isso o tempo todo, né? Só que usar essa expressão de forma tão banal acaba escondendo uma realidade clínica que é, na verdade, muito complexa e cheia de sofrimento. Então a resposta curta é não, definitivamente não é só uma mania. O TOC é uma condição que pode causar uma angústia imensa. E o mais interessante é que ele não está sozinho nessa. Ele faz parte de um grupo, de uma verdadeira família de transtornos que tem umas características bem parecidas. E é exatamente essa família que a gente vai explorar hoje. Então, se esse papo te interessa, já aproveita, deixa o seu like e se inscreve no canal, porque a conversa vai ser boa. Ok, vamos lá. Para a gente entender de verdade o TOC e os transtornos relacionados, a primeira coisa é dominar os dois conceitos que são a base de tudo, a obsessão e a compulsão. Pensa neles como os dois lados da mesma moeda. Eles andam juntos, mas são coisas completamente diferentes. A obsessão é a parte que acontece dentro da cabeça, a parte que ninguém vê. Sabe aquele pensamento que gruda e não sai, que invade a mente sem pedir licença? É isso. São pensamentos, imagens ou impulsos que a pessoa não quer ter, que ficam se repetindo e, o mais importante, que geram uma ansiedade, uma angústia gigantesca. E aí, para tentar lidar com toda essa ansiedade que a obsessão causa, o que acontece? Surge a compulsão. A compulsão é a ação, é o ritual. Pode ser algo que a gente vê, como lavar as mãos várias vezes, ou algo mental, como rezar ou contar números. A pessoa não faz porque quer, mas porque sente uma necessidade incontrolável de fazer aquilo para tentar aliviar a angústia. E esse slide aqui, nossa, ele resume a dinâmica de um jeito perfeito. De um lado você tem o pensamento invasivo, angustiante, que a pessoa não controla. Do outro lado, a ação repetitiva, ritualizada, que traz um alívio. Só que, e aqui está o pulo gato, esse alívio é só temporário. E aí o ciclo recomeça. É uma batalha constante. Beleza. Agora que a gente entendeu as peças desse quebra-cabeça, vamos juntar tudo e focar no quadro principal, no transtorno obsessivo-compulsivo. Como é que esses elementos se transformam num diagnóstico de verdade? Bom, para um diagnóstico oficial, os manuais de saúde mental, como o DSM-5, são bem claros. Primeiro, tem que ter a presença de obsessões, de compulsões ou das duas coisas. Segundo, e gente, essa parte é fundamental, esses rituais precisam tomar muito tempo do dia da pessoa e causar um sofrimento real, que atrapalha a vida, o trabalho, as relações. E claro, tudo isso não pode ser explicado pelo uso de alguma droga ou por outra doença. A imagem de lavar as mãos é um clássico do TOC. E a preocupação com germes e contaminação é, sim, um tema bem comum. Mas o universo do TOC é muito, muito maior. As obsessões podem ser sobre precisar que tudo esteja perfeitamente simétrico ou uma necessidade sem fim de verificar se a porta foi trancada, se o gás foi desligado, ou até mesmo ter pensamentos horríveis, considerados proibidos, que a pessoa detesta ter. E para ninguém pensar que a gente está falando de algo super raro, dá uma olhada nesse número. Cerca de 1% da população mundial. Pode não parecer muito à primeira vista, mas se a gente parar para pensar, isso significa milhões e milhões de pessoas enfrentando essa luta todos os dias. Coloca tudo em perspectiva, né? Agora vamos expandir um pouco o nosso olhar. Como eu disse lá no começo, o TOC não está sozinho. Existe todo um grupo de transtornos que são parentes dele. Eles compartilham algumas características, principalmente essa coisa dos comportamentos repetitivos e um foco muito grande no corpo. Vamos conhecer alguns membros dessa família. O primeiro que a gente vai ver é o transtorno de acumulação. Ele é bem diferente do TOC que a gente imagina, mas tem em comum essa dificuldade de controlar um comportamento. A característica principal aqui é uma dificuldade gigantesca de se desfazer das coisas. Não importa se tem valor ou não. A simples ideia de jogar algo fora causa uma angústia absurda. O resultado disso? A casa da pessoa vai virando um depósito, a ponto de inutilizar quartos, a sala, e como o dado ali aponta, a grande maioria também tem um comportamento de adquirir coisas novas sem parar. Seguindo em frente na nossa família de transtornos, a gente chega no transtorno dismórfico corporal. Aqui, a obsessão se volta completamente para a aparência da própria pessoa. A pessoa com esse transtorno fica obcecada com um suposto defeito no corpo dela, algo que para todo mundo de fora ou é invisível ou é uma coisinha de nada. Essa preocupação é tão grande que leva a rituais compulsivos, como passar horas se olhando no espelho ou cutucando a pele.
E olha o tempo que isso consome, de 3 a 8 horas por dia. É como viver aprisionado pela própria imagem. Outro transtorno relacionado, bem específico, é a tricotilomania. O nome é complicado, mas a definição é direta. É o transtorno de arrancar o próprio cabelo. Aqui, a compulsão é o ato físico, o impulso de arrancar fios de cabelo, seja da cabeça, das sobrancelhas, dos cílios. Isso acaba causando falhas e uma perda de cabelo bem visível. E a pessoa geralmente tenta parar, luta contra esse impulso, mas é uma batalha muito, muito difícil. E numa linha bem parecida com a tricotilomania, a gente tem o transtorno de escoriação, que muita gente conhece pelo termo em inglês skin picking. Nesse caso, o comportamento compulsivo é o de ficar beliscando ou cutucando a própria pele. A pessoa faz isso de forma tão repetida que acaba causando lesões, feridas e até cicatrizes. E a lógica é a mesma. Existe um impulso muito forte e uma tentativa, muitas vezes frustrada, de conseguir parar. Então, depois de passar por todos esses quadros, a gente chega na grande questão, né? Tá, mas e daí? Por que é tão importante a gente conhecer esses transtornos com um pouco mais de detalhe? Que diferença isso faz na prática? Essa citação aqui mata a charada. Ela resume tudo. A gente não está falando de mania de gosto pessoal, de falta de força de vontade. A gente está falando de condições de saúde que trazem sofrimento real e que incapacitam, que afetam todas as áreas da vida de uma pessoa. E é por isso que essa conversa é tão importante. Porque o conhecimento é a nossa melhor ferramenta para combater o estigma. Quando a gente entende, a gente para de julgar. A gente desenvolve empatia e consegue olhar para uma pessoa que está passando por isso e reconhecer que ali existe um sofrimento genuíno que precisa de ajuda, e não de crítica. E eu queria terminar deixando essa reflexão no ar. Pensando em tudo isso que a gente viu, como é que nós podemos, no nosso dia a dia, nas nossas conversas, falar sobre saúde mental de um jeito que acolhe, em vez de afastar? Fica aí a pergunta. E aí, essa nossa análise foi útil para você? Se você curtiu, já sabe, né? Deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho, se inscreve aqui no Psicologia em Pauta para não perder os próximos conteúdos e compartilha esse material com alguém que também possa se interessar. E claro, use os comentários para deixar sua reflexão sobre a nossa pergunta e para sugerir temas que você quer ver por aqui. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.